Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa primeira aula da 24ª semana. Vamos lá? Hoje eu trouxe para vocês o livro A Arca de Noé, de Ruth Rocha. Quem ilustrou foi Mariana Massarani. Vamos lá? Essa história é muito antiga. Eu li num livrão grande do papai que se chama Bíblia. É a história de um homem chamado Noé. Um dia, Deus chamou Noé e mandou que ele construísse um barco bem grande. Não sei por quê, mas todo mundo chama esse barco de Arca de Noé. Deus mandou que ele pusesse dentro do barco um bicho de cada qualidade. Um bicho não, dois. Um leão e uma leoa, um macaco e uma macaca, um catitu e uma catitoa. Quer dizer, catitoa não, que eu nem sei se isso existe. E veio tudo que foi bicho. Girafa com um pescoço do tamanho de um bonde. Tinha tigre de bengala, papagaio que até fala. E tinha onça pintada, arara dando risada, que era ver uma vitrola. E um casal de tatu-bola. Bicho d'água, isso não tinha. Nem tubarão, nem tainha, procurando por abrigo. Nem peixe-boi, nem baleia. Nem arraia, nem lampreia, que não corriam perigo. E zebra, que parece cavalo de pijama. E pavão, que parece um galo fantasiado para baile de carnaval. E cobra, jacaré, elefante, paca, tatu e cutia também. E passarinho de todo jeito. Curió, bem-te-vi, papacapim. E inseto de todo tamanho. Formiga, joaninha, louva-a-Deus. Eu acho que Noé devia ter deixado fora tudo que é bicho enjoado. Como pulga, barata, pernilongo, que faz no ouvido da gente. Mas ele não deixou, não, levou tudo que foi bicho. Tinha peru, tinha pato, tinha vespa e carrapato, avestruz, carneiro, pinto, até ornitorrinco. Urubu, besouro, burro, gafanhoto, grilo, gato, tinha abelha, tinha rato. Quando a bicharada estava toda embarcada, e mais a família do Noé todinha, começou a cair uma chuvarada. Mas não era uma chuvarada dessas que caem agora. Você já viu uma cachoeira? Pois era igualzinho a uma cachoeira, caindo, que não acabava mais. Parecia o rio Amazonas despencando, e aquela água foi cobrindo tudo. Cobriu as terras, cobriu as plantas, cobriu as árvores, cobriu as montanhas. Só mesmo a arca de Noé que boiava em cima das águas é que não ficou coberta. Mesmo depois que passou a tempestade, ficou tudo coberto de água e passou muito tempo. Todo mundo estava enjoado de ficar preso dentro da arca, sem poder sair nem um bocadinho. Os bichos até começaram a brigar, que nem criança que fica muito tempo dentro de casa e aí já começa a implicar com os irmãos. O gato e o rato começaram a brigar nesse tempo e até hoje não fizeram as pazes. Até que um dia veio vindo um ventinho lá de longe e as águas começaram a baixar e foram baixando, e Noé teve uma ideia. Mandou um pombo dar uma volta lá fora para ver como estavam as coisas. Os pombos são ótimos para isso. Eles sabem ir e voltar dos lugares sem se perder nem nada.
Por isso é que Noé escolheu um pombo para esse trabalho. O pombo foi e voltou com uma folhinha no bico. E Noé ficou sabendo que as terras já estavam aparecendo e as águas foram baixando mais e mais. Então a arca pousou sobre o monte e todo mundo pôde sair. E todo mundo ficou contente e todos se abraçaram e cantaram. E Deus pendurou no céu um arco colorido, todo de listras. Esse arco quer dizer que Deus era amigo dos homens e que nunca mais ia chover assim na terra. Você já viu, depois da chuva, o arco-íris redondinho no céu? Pois é, para sossegar a gente, para a gente nunca mais ter medo da chuva. E fim. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Muito bem, pessoal. Então, essa foi a nossa história de hoje. Vamos dar continuidade aqui ao nosso calendário. Nós ainda estamos no mês de agosto, mas nós já estamos quase encerrando, né? Temos apenas o dia de hoje e o dia de amanhã no mês de agosto, e depois a gente já inicia o calendário de setembro, certo? Então, hoje, 30 de agosto de 2021 ou 30/8/2021, segunda-feira. Então, aqui no nosso cronograma, hoje, dia 30/8, nós temos atividades da sequência 5, ler para desvendar o mundo. E a aula de hoje é a aula 5. Você sabia que o livro Aprender Sempre, né? Nas páginas 72 e 73. Então, vocês já podem colocar a data de hoje nas duas páginas, né? Que nós já vamos iniciar. Aula 5. Você sabia que o que vamos aprender? Nesta aula, você vai conhecer duas fontes de informações e irá produzir um Você Sabia Que. Leia os textos sobre as duas aves, né? Da fauna brasileira. Então, pessoal, nós lá no Movimento Aprender Mais, né? O livro Ler, Escrever e Mais, nós já fizemos. Você sabia? Lembra? Recentemente, né? Então, agora a gente vai pegar os nossos conhecimentos de lá do Movimento Aprender Mais e colocar aqui no Movimento Aprender, que nós também vamos criar um Você Sabia, de acordo com o que a gente escolher aqui na aula, certo? Então, vamos lá. As edições impressas de 28 de maio de 2020, né? Foram retiradas aqui lá do Jornal Joca, tá? Como que você sabe disso, professora? Porque nós temos aqui a informação na fonte. Então, quando você tiver interesse para saber de onde foi tirada a atividade, de onde foi tirada a informação, né? Você vem sempre na fonte, né? Olha, aqui está no Jornal do Joca, né? Disponível no site jornaljoca.com.br / Você Sabia Que Aves / acessado em 25 de setembro de 2020, certo? Então, agora nós vamos fazer Você Sabia Que Aves. Nós vamos fazer a leitura, tá bom? Curiosidades e recordes sobre esses animais. A araponga da Amazônia tem o canto mais alto já registrado entre as aves? Você sabia que a araponga tem o canto mais alto já registrado entre as aves? Comum em Roraima e no Pará, o canto da ave chega a 125 decibéis, unidade de medida usada para intensidade de sons. Mais do que um show de rock costuma atingir. Um show de rock costuma atingir cerca de 120 decibéis. E esse pássaro, né? Olha, esse é o pássaro, a araponga da Amazônia. Olha que bonita. Mas o canto dela é muito alto, muito alto. Certo, pessoal? Então, esse foi um Você Sabia Que sobre a ave araponga da Amazônia. E agora nós temos um outro tipo de texto aqui, né? O primeiro foi um texto de Você Sabia, traz a informação em forma de pergunta, né? Então, vem uma pergunta, depois vem a explicação.
para chamar a atenção do leitor, para causar um impacto, né? Para a pessoa ter interesse de ler, para descobrir, né? Sobre o animal, enfim. Agora nós vamos fazer a leitura de uma outra coisa, de um outro gênero textual, que é a ficha técnica, né? Então, aqui nós temos o reino, animalia, filo, cordata, né? Acredito eu. Classe das aves. Nome científico, Furnarius rufus. O que significa, né? Furnarius rufus. Do latim, furnarius é a mesma coisa que padaria, forno de padaria, né? E rufus é vermelho. Então, é uma ave vermelha construtora de fornos. Eu vou grifar isso aqui porque a gente vai pensar qual é o pássaro que eles estão falando, tá? Então, a gente precisa dessas características aqui. Apesar que eu acho que alguns de vocês já imaginam qual é esse pássaro, hein? É um pássaro avermelhado, meio marrom, meio avermelhado. E ele, olha lá, padaria ou forno de padaria. Então, por que será que ele teria esse apelido, né? De padaria, forno de padaria? Por que será? O que será que ele faz? Vamos ver. Ó, os nomes populares, que eu acredito que vocês conheçam alguns, né? Então, os nomes populares para essa ave, né, especificamente, são Barreiro, João Barreiro, Maria Barreira, Forneiro, Pedreiro, Oleiro, Amassa Barro, Joaninha de Barro, Maria de Barro, Sabiazinho. E aí? Vocês já ouviram falar de um desses nomes para um pássaro? Um pássaro meio avermelhado, meio marrom, pequeno, tem uma voz linda. Qual será que é esse pássaro? E aí, quem já descobriu? É o João de Barro, gente. Olha lá. É o João de Barro. E aí ele tem o comprimento de 18 a 20 centímetros, não é um pássaro grande, né? O peso é de mais ou menos 49 gramas, né? Está escrito ali aproximadamente. Características gerais, é tido como passarinho trabalhador e inteligente. Apresenta uma pequena sobrancelha de penas mais claras. Então, olha só, esse pássaro é um pássaro muito inteligente, né? A gente até gosta de ver, né? Quando a gente passa e vê esse ninho, porque parece que ele sabe como ele está construindo, parece que ele fez assim uma faculdade para saber construir aquela casinha. E eu acho que se der na nossa mão, gente, com certeza não ficará tão perfeito quanto fica com ele fazendo. Ele é um pássaro muito inteligente. O ninho utiliza como matéria-prima o barro úmido, esterco e palha. O esterco, pessoal, é o cocô do cavalo, o cocô do boi, que as pessoas misturam, fazem umas misturas para colocar em jardim, né? Para a terra ficar melhor, com mais vitaminas, tá? Isso é esterco. E aí, pessoal, ele é construído na direção contrária à chuva. A construção do ninho demora entre 18 dias e um mês. Olha que precisa ser perfeito, né? Ele sabe, inclusive, qual é a direção da chuva para ele construir virado, para que não entre água, né, na casinha, no ninho, né? Olha que interessante. O canto assemelha-se a uma gargalhada. Deve ser engraçado, né, o canto deles. Muito bem. Continuando aqui, alimentação. Então, ele se alimenta de cupins, formigas ou içás. Alguns invertebrados, como minhocas e moluscos. Reprodução. O casal constrói em conjunto o ninho. Interessante. Em formato de forno de barro. Parece mesmo um forninho, né? Que eles estão construindo.
E lá dentro, né, desse ninho no interior, tem uma parede que separa a entrada e a câmara incubadora, ou seja, onde os filhotinhos ficam, né, quando são muito pequenininhos. Hábitos. Vive geralmente aos casais. Canta em dueto, macho e fêmea. Caminha pelo chão em busca de insetos. Olha que interessante, gente. Então, geralmente, eles vivem em casais, né? Curiosidades. Há várias lendas sobre essa espécie. A mais famosa, que já virou até uma canção, intitulada João de Barro, diz que se o macho for traído, ele pode trancar a fêmea no ninho até que ela morra. Tal comportamento nunca foi registrado cientificamente. Uma provável dificuldade para a utilização dos ninhos é a temperatura do seu interior. Muito legal, né, gente? É um tipo de texto bem completo, né? Concorda? Tem todas as informações aqui. Mais completo do que o Você Sabia. Por quê? Porque o Você Sabia é uma curiosidade sobre a ave. Esse aqui é uma ficha técnica, né? Então, são todas as informações reunidas nessa ficha sobre a ave ou o animal que a gente esteja estudando, certo? Então, muito interessante isso do João de Barro, né? Realmente um pássaro fascinante, né? E é bem legal aprendermos um pouquinho mais sobre os nossos animais, tá? Então, agora, número 2. Em dupla, transforma as informações da ficha técnica do pássaro João de Barro em um Você Sabia Que? Bem interessante. Então, presta atenção nessa proposta. Nós vamos transformar essa ficha, aliás, do João de Barro em um Você Sabia Que? Então, aquele primeiro texto, nós temos aqui as informações, né? E nós vamos transformar essas informações em um Você Sabia Que? Antes de nós começarmos, nós vamos planejar esse Você Sabia Que? O que não pode faltar dessas informações todas que nós vimos aí no texto, né? Na ficha técnica, sobre o João de Barro, o que não pode faltar no nosso Você Sabia? Pensem aí. Para a gente fazer um Você Sabia Que sobre o João de Barro, que nós acabamos de ver as informações, o que a gente precisa? O que não pode faltar? Eu coloquei aqui que não pode faltar a pergunta Você Sabia Que? Não pode faltar essa pergunta, concorda? Muito bem. O que mais não pode faltar? Olha, a informação sobre a construção dos ninhos é uma informação muito legal, né? Que dá para a gente colocar, né? A gente pode explicar que eles constroem esses ninhos, que dentro desse ninho tem uma parede separando a entrada e a saída deles, e o local onde os filhotes ficam, né? Que eles falam que é incubadora, né? Então, isso tudo a gente pode estar tentando colocar aí no nosso Você Sabia. Então, as informações sobre a construção dos ninhos também é interessante. Também acho que não pode faltar palavras que as crianças entendam. Por quê? Por que a gente precisa de palavras que os estudantes entendam? Porque esse tipo de atividade nós faremos para que os leitores sejam as crianças. Se a gente colocar na escola, quem que vai ler? As crianças. Se nós colocarmos na frente de casa com um cartaz, a maioria que vai parar para ler são as crianças, né? Então, a gente tem que colocar palavras fáceis que os estudantes consigam entender, tá? Também coloquei que nós temos que terminar sempre fazendo a pergunta e explicando a pergunta. Você sabia que o João de Barro constrói sua casinha de barro? Pronto. É uma pequena pergunta, né? E aí depois a gente pode explicar isso, certo? Muito bem. Então, agora nós vamos passar para a parte escrita. Nós já planejamos, já pensamos, né? Já tivemos ideias. Agora nós vamos passar para a parte da escrita. Eu trouxe aqui um exemplo, tá? Você sabia que... Vamos lá? A primeira pergunta que eu trouxe foi: você sabia que o João de Barro constrói sua casinha com barro? Interessante essa pergunta, né?
Pode ser que tenham pessoas, que existam pessoas que não conheçam o João de Barro. E aí, consequentemente, não vai saber que ele é João de Barro exatamente porque ele trabalha muito com o barro, né? E aí ele constrói, inclusive, casas, né, com esse bairro. Então, bem legal. Continuando aqui, olha, você sabia que o João de Barro constrói sua casinha com barro? E aí vem a explicação, olha. Na época da reprodução, o casal constrói seu ninho parecendo um forno de barro, com uma parede separando o espaço da entrada e o local onde ficam os ovos. Então, esse foi o Você Sabia que eu criei, né? Que eu trouxe para vocês a partir do texto que nós lemos lá da ficha técnica. Precisa ser só isso? Não, você pode criar novas perguntas, né? Você pode criar novos momentos, né? Para você estar escrevendo mais sobre isso. Você pode pesquisar, se você quiser, né? Na internet, com muito cuidado, porque vocês sabem que a internet, ao mesmo tempo que ela é muito boa e facilita a nossa vida, ela também tem um lado que não é tão legal, né? Então, tomem cuidado com as informações que vocês vão pegar, os sites que vocês podem entrar, né? Não entrem em um local desconhecido para não ter problemas depois com isso, tá? Então, esse foi o modelo de um Você Sabia que nós trouxemos aqui para vocês olharem. Vocês podem continuar a ir criando, né? Informações, pesquisando informações para fazer esse Você Sabia. Tudo bem? Então, é isso. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês amanhã na nossa próxima aula. Obrigada e até lá. Tchau, tchau.